Olá, professora Raquel e colegas. Venho aqui por meio desse vídeo para tentar buscar responder a problemática e a avaliação que encerra a nossa disciplina de metodologia, da especialização de filosofia de educação. Optei por fazer o vídeo por entender que nós podemos pensar a avaliação também de uma forma diferente, fugir talvez do tradicional, que no nosso caso na especialização se faz da maneira quase sempre por meio de um artigo, de um texto. Então optei por fazer o vídeo porque dentro da nossa reflexão, dentro das conversas que fizemos, seja no dia presencialmente lá na Federal, como posteriormente via EAD, nós buscamos repensar a nossa própria metodologia e isso inclui o sistema de avaliação. Então, mais do que talvez, teoricamente, buscar por meio de argumentos defender que é possível fazer essa avaliação de maneiras diferentes, eu optei por realmente fazer de maneira diferente, que é fazer por meio desse vídeo para vocês. Vou me fundamentar nessa reflexão que é pessoal, que é individual, mas que também vai utilizar como fundamento, que vai utilizar como autores que pensam a nossa disciplina e que pensam a nossa metodologia. Meu intuito é utilizar um pouquinho de cada autor desse que nós vimos durante esse processo que passamos nos últimos meses e até mesmo durante esse período de férias, as leituras, as reflexões, para resolver ou para tentar melhor responder qual é o papel da filosofia na escola. A filosofia, historicamente, é uma disciplina que tem tentado se firmar dentro do currículo básico, é uma disciplina milenar em sua essência, mas que na escola tenta se firmar, tenta estabelecer seus fundamentos, suas metodologias. Então, qual que é a principal função da filosofia na escola? E quando eu falo escola, eu penso o ensino básico. Estamos falando aí principalmente do ensino médio, mas também o ensino fundamental, seja o ensino fundamental 2 ou o ensino fundamental 1, onde nós já sabemos que existem metodologias e trabalhos sendo desenvolvidos para que a filosofia também seja aplicável e seja acessível a esse nível de ensino. No entanto, hoje pretendo fazer o meu recorte, a minha definição em cima do ensino médio, que é onde eu acredito pertence a maior gama de alunos e a maior gama de professores, pensando como que a filosofia pode contribuir, e qual que é o papel dela dentro dessa escola. Acredito que a função da filosofia, como a função de cada disciplina, é se ensinar a pensar filosoficamente, é se ensinar a filosofia. Como os professores de matemática vão buscar o ensino da matemática, do raciocínio matemático, os professores de português, de ciências, enfim, cada disciplina vai buscar realizar o ensino aos seus alunos para que eles sejam capazes de compreender e de raciocinar conforme a sua disciplina. Eu acredito que com a filosofia não é diferente, talvez por algumas características próprias da filosofia. Como diria Kant, não se pode se ensinar a filosofia, mas somente filosofar. Mas o que nós podemos pensar desse raciocínio kantiano e dessa frase? Eu acredito que Kant, com essa frase, não queria dizer que não seja possível ensinar o conteúdo filosófico, mas eu acho que ele quer ir além. Ensinar o conteúdo filosófico seria simplesmente ensinar a história da filosofia. Mas para isso nós não precisaríamos da filosofia, bastaria a história, já daria conta de nos ensinar os fatos históricos e descrever como foi o surgimento da filosofia e como ela se deu ao longo da história. Fazer filosofia não é fazer história. Então nós temos que pensar que quando Kant fala que ensinar filosofia é ensinar a filosofar, ele não está falando do conteúdo filosófico, mas das ferramentas que são necessárias para que nós possamos desenvolver o raciocínio filosófico. O que é esse raciocínio? O que ele se diferencia das outras disciplinas? O raciocínio filosófico tem por característica ser sistemático, ser lógico e buscar esclarecer e trabalhar com conceitos. E talvez seja aí
a grande diferença da filosofia para as outras disciplinas. Nenhuma outra disciplina vai ter como papel fundamental e originário, e talvez no cerne de sua filosofia, repensar e criar os conceitos. E para isso, utilizar o raciocínio. Então, ensinar a filosofia seria ensinar os nossos alunos a, por meio do raciocínio lógico, por meio do raciocínio sistemático, criar conceitos, mas não somente criá-los, mas repensá-los e recriá-los ao seu dia a dia, atuando na sua própria vivência. E para se pensar esse raciocínio, para se buscar a fazer esse raciocínio, essa criação e essa recriação de conceitos, a filosofia necessariamente vai precisar ensinar ferramentas que são necessárias para que esse raciocínio aconteça. Então essas ferramentas, esse arcabouço ferramental que a filosofia vai utilizar, ela também vai ter que ser ensinada aos seus alunos, por meio da leitura, por meio da fala, por meio da reflexão, por meio da escrita, por meio da argumentação, enfim. São ferramentas que nós, enquanto filósofos, enquanto professores de filosofia, nos utilizamos para poder criar o raciocínio filosófico. Então, quando nós também ensinamos a filosofia e buscamos que o nosso aluno filosofe, nós nada mais, nada menos estamos fazendo do que ensinando eles essas ferramentas, a se utilizarem dessas ferramentas para que possam criar, os seus conceitos e possam recriar os conceitos do seu dia a dia. E quando pensamos a filosofia dessa forma, é inevitável se pensar na metodologia e no planejamento de ensino da filosofia. Eu não posso pensar uma filosofia que ensine a filosofar, e não somente mais a sua história da filosofia, sem pensar uma metodologia diferenciada. Dentro da metodologia, historicamente, a gente pode analisar 3 grandes vertentes, que é a metodologia tradicional, a metodologia temática e a metodologia a partir de problemas, que é um pouco mais recente. Eu diria que dentro dessa visão de ensino de filosofia, a metodologia tradicional vai ter dificuldades de se encaixar. Não que ela não tenha a sua utilidade, ela terá, mas ela não terá mais o foco principal ou o papel principal, que é ensinar a história da filosofia. Porque não vai ser a partir da história da filosofia que nós vamos ensinar os nossos alunos a filosofarem, mas a partir de uma outra metodologia que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Principalmente por quê? Principalmente porque a metodologia tradicional se pauta por aulas expositivas com foco basicamente no professor e não no aluno. Logo, o aluno, dentro dessa visão, se torna um receptor de informações e não um criador de conceitos. Logo, ele é um memorizador e não um raciocinador. Então, essa metodologia ela vai apresentar alguns problemas quando a gente pensa a filosofia a partir do raciocínio filosófico e não mais da memorização filosófica, ou não mais do conteúdo filosófico que precisa ser memorizado. Uma outra vertente é a filosofia temática, que é um pouco mais aberta já do que a filosofia tradicional e que vai, por meio de aulas dialógicas, trabalhar por temas. Então vamos escolher temas da ética, da moral, ou da filosofia política, da filosofia da ciência, para que possa trabalhar os conceitos e os conteúdos filosóficos. Porém, mesmo dentro dessa metodologia, o papel central ainda está no professor. O professor que vai levar os conceitos e vai fazer com que esse aluno debata esses conceitos. Mas veja, mesmo assim o aluno ele não é um criador de conceitos, ele não tem por função primordial o filosofar. Ele ainda assim está utilizando a base do professor para a partir daí poder repensar alguns conceitos ou poder simplesmente debater se ele concorda ou se ele discorda desses conceitos. Creio que a terceira via é a via que talvez nos possibilite e que talvez seja mais desafiadora no cenário educacional que nós nos encontramos, que é a via a partir dos problemas. Quando falamos do problema filosófico, primeiro nós colocamos o aluno como centro do raciocínio e não mais como um mero receptor ou um mero espectador daquelas informações. A partir do problema, esse aluno é levado a ter que pensar e ter que solucionar esse problema.
Logo, ele já tem que raciocinar desde o primeiro minuto. Ele não pode esperar que a resposta venha do professor. Pelo contrário, ele agora se torna o ator principal para levar essa resposta, para buscar essa resposta. E necessariamente a busca vai se pautar, aí sim, na história da filosofia, na tradição filosófica, nos temas filosóficos, e durante esse processo de busca, o aluno raciocina, cria conceitos e começa a desenvolver, por meio dessas ferramentas filosóficas, por meio da leitura, da argumentação, da interpretação de textos, começa a desenvolver um conceito próprio daquele tema. Não que ele não vá aprender o que falaram os outros grandes pensadores. Ele vai, mas por meio deles, ele vai criar o seu próprio conceito, a sua própria visão do mundo a partir daquele problema. E nisso que se torna uma grande ferramenta, no meu ponto de vista, uma grande metodologia, porque esse problema, partindo essencialmente de uma necessidade do aluno ou de algo que seja significativo para ele, vai o motivar ainda mais a poder resolver o problema e a poder se fundamentar dentro de todo esse arcabouço que a filosofia tem aí de vários séculos de história, milênios de história. Outro ponto fundamental para que a gente possa estar falando dessa questão metodológica é a questão do planejamento. Não é possível, dentro de uma problemática filosófica, o professor não se planejar de antemão, não antever os possíveis caminhos que essa aula vai seguir. Não de uma maneira rígida, não de uma maneira que tenha apenas um único resultado, pois isso também não é possível dentro da filosofia, mas que esse professor possa prever ou antever alguns caminhos possíveis, seja ele do ponto de vista conceitual, seja ele do ponto de vista material, do que ele vai precisar, do que ele vai necessitar, tanto para poder criar a contextualização do problema desse aluno, como para poder conduzi-lo, né, nessa busca pela tradição, nesse arcabouço teórico que esse aluno vai precisar para poder pensar a partir dos problemas filosóficos. Falando novamente dessa metodologia e por uma experiência própria, percebo que esse é o caminho mais difícil. Se apresenta de uma maneira muito fácil para o professor poder levar os conceitos que ele já sabe, né? A partir da nossa leitura, a partir do nosso estudo diário, os conceitos filosóficos através da história da filosofia se tornam muito claros, muito nítidos, e nós temos talvez a ânsia de não criar dificuldade para o aluno e poder mastigar para eles esses conceitos e já levar esses conceitos prontos. Porém, ao fazermos isso, estamos aleijando o nosso aluno no seu raciocínio e no seu filosofar. Diferente de quando incitamos ele a partir de um problema para que ele chegue no conceito por si só, para que ele chegue na resolução desse problema por si só. O grande problema é que os nossos alunos não estão habituados a esse tipo de pensamento. Logo, a nossa dificuldade ela é ainda maior. Porque além da motivação em buscá-los, né, em levar esse aluno, em caminhar junto com ele, literalmente, né, em fazer essa metodologia com eles, esse caminho com eles, nós precisamos ter a paciência de ensinar as suas ferramentas, a ferramenta de leitura, a ferramenta de interpretação, a ferramenta de argumentação, para que ele possa construir logicamente esse conceito, resolver esse problema e poder assimilar assim o que é o filosofar, o que é pensar um problema filosófico dentro da sua própria existência. Enfim, apresento essa síntese de todos esses temas que abordamos e concluo deixando essa reflexão. Como podemos a cada dia evoluir, seja dentro de uma metodologia ou de outra, mas como podemos atingir o foco e o objetivo que é fazer com que o nosso aluno, com que o futuro cidadão possa pensar por si mesmo, criar sua autonomia, chegar ao esclarecimento kantiano em que ele não precisa mais ser tutelado por ninguém, mas consegue por si só caminhar, tomar suas decisões e ser responsável por seus atos. Esse talvez seja o grande papel da filosofia. Não somente dela, porque acredito que a formação do cidadão em sua completude, em sua integralidade, cabe a todas as disciplinas. Mas a filosofia, já por sua história, por suas particularidades e características, tem sim um papel fundamental na construção e na articulação com essas outras disciplinas para que nossos alunos consigam
fazer essa interdisciplinaridade, fazer essa criação de conceitos, esse raciocínio, recrie os seus fundamentos e criem argumentos para sustentar as teses que eles irão defender no futuro, como cidadãos, como eleitores, como futuros profissionais. Enfim, obrigado, espero ter contribuído de alguma forma e ter sintetizado um pouquinho do pensamento de todos esses autores que me baseei, seja na leitura do Silvio Galo, que foi essencial para se pensar o ensino da filosofia desse ponto de vista da problemática, ou mesmo Mário Ariel Gonzalez Porta, que fala sobre a filosofia a partir de seus problemas e nos ajuda a entender a filosofia sobre uma outra ótica, saindo talvez desse tradicional que é a história da filosofia, que é a filosofia exposta, e não a filosofia filosófica, digamos assim. Obrigado e até mais.